Fala aí, galerinha da Rico, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tava pensando naqueles pobres investidores que pagam taxas de administração abusivas, né? Essas taxas podem acabar prejudicando os investimentos de uma forma astronômica, principalmente quando a gente fala no longo prazo, né? Só que, obviamente, aqui na Rico, né, as pessoas não têm taxa de administração da corretora dentro do Tesouro Direto, então eu resolvi fazer algumas continhas para você entender qual o tamanho do impacto dessa taxa nos seus investimentos. Então, vamos pro vídeo. Vamos lá. Se você não conhecer ainda o canal aqui, não deixa de se inscrever, que é muito importante para eu entender que tipo de conteúdo agrada a você, né? Então, se esse conteúdo for legal, você vai se inscrever, eu vou falar, pô, que legal, vou produzir mais sobre isso. Se você não se inscrever, eu vou entender que eu preciso falar sobre outro assunto, tá bom? Então, se inscreve aqui para eu entender o que é legal e o que não é. E vamos direto para os cálculos, porque hoje eu fiz um monte de cálculo para provar para você por A mais B o que faz sentido, tá bom? Então, a gente às vezes pensa que o grande vilão é o imposto de renda. Porque o imposto de renda, ele incide sobre o lucro, né? Só que ele chega a mais ou menos 15% do seu lucro. E 15% é um número bem grande, né? Só que a taxa de administração, mesmo sendo um pouco mais baixa, vamos supor que ela seja de 1%, ela não vai incidir só sobre o seu lucro. Essa taxa vai incidir sobre o total do seu patrimônio. Então, sobre tudo que você tem, não só sobre o que você lucrou. E é aqui que o negócio começa a ficar tenso e você começa a perder dinheiro no longo prazo. Então, eu tô com uma colinha hoje, claro, porque eu vou falar de um monte de número, não vou fazer tudo na hora de cabeça, já fiz antes, tá? Mas vamos supor então que você vai investir 100 mil reais. Você tem 100 mil reais para aplicar. E antes de mais nada, se você tem 50 mil, você tem 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, tanto faz. A lógica é a mesma, tá bom? É só você utilizar os percentuais. Então, beleza. Você tem 100 mil reais para aplicar e você é um cara conservador, você ouviu falar que o Tesouro Selic está rendendo bem. E aí, você foi investir no Tesouro Selic 2023, que está pagando hoje mais ou menos 9,15% ao ano. Claramente, né, você não confia ainda em corretora, você está começando na jornada dos investimentos, mas você confia muito no seu banco, né? Você confia muito no seu gerente e ele te dá a sensação de segurança. Então você vai lá e aplica junto com ele e obviamente vai pagar umas taxinhas a mais. Vamos supor então que você aplique para 6 anos, tá? Com uma custódia de 0,5% ao ano, que é uma taxinha que incide ao ano, só que ela é cobrada semestralmente, tá bom? Então, o resultado que você teria seria o seguinte: você investiu 100 mil reais, então, editor, bota na telinha aqui, 100 mil reais você investiu. No final, é legal que eu falo isso, o editor dá risada, porque ele sabe que ele tá lascado, né? Mas é isso aí. Então, você investiu 100 mil reais. Depois de 6 anos, você teria 168 mil reais, 630,19, tá? Só de taxa de custódia CBLC, você pagaria R$ 2.416,57. De administração, você pagaria R$ 3.356,04, tá? Então, antes de você tirar o imposto de renda, você teria mais ou menos R$ 162.857,58. E depois do imposto de renda, você teria R$ 153.428,95. Então digamos que por mais que o maior custo que você teve tenha sido o imposto de renda, só de taxa de administração para a corretora você pagou mais de 3 mil reais nesse exemplo. Tá, mas como ter certeza que isso daqui é muita coisa, né? Bom, simples, vamos fazer mais um cálculo aqui. Vamos supor que agora somos pessoas mais inteligentes, a gente entende que o banco não é tão seguro e a gente vai achar uma corretora que cobra 0,1% de taxa de administração no Tesouro. Então, se a gente fizer essa continha de novo, né? Editor, mais rápido agora, vamos lá. Ó, em 6 anos, 100 mil viram 168,630,19, claramente. Taxa CBLC, R$ 2.416,57. E a taxa de administração, que antes era 3 mil e pouquinho, agora é 671,21. Porque agora a taxa de administração, que era 0,5, virou 0,1% ao ano. Então ela ficou bem menor, tá? Então antes do imposto de renda dá 165.542,41 e depois do imposto de renda R$ 155.711,06. Então veja que deu uma diferença boa, né? Do exemplo anterior para esse, deu uma diferença aqui de exatamente R$ 2.282,11.
mas ainda assim você pagou aqui uma taxa de administração de R$ 671, né? No longo prazo dá para você fazer algumas coisinhas aqui com esse dinheiro, né? Só que eu tenho uma boa notícia, claro, né? Porque conforme você vai aumentando o seu nível de conhecimento, você vai conseguindo fazer melhores escolhas. E uma boa escolha que você poderia fazer é, por exemplo, achar uma corretora que não cobra taxa de custódia no Tesouro, né? Então, obviamente, se você está assistindo o canal aqui na Rico, você já deve imaginar que a Rico não cobra taxa de custódia para Tesouro Direto, né? Aquela taxa da corretora de custódia, tá bom? Então você tem uma taxa zero. Então, se a gente fizer a conta de novo, olha a diferença que dá. Investimos R$ 100 mil, depois de 6 anos temos R$ 168.630,19, taxa de custódia CBLC R$ 2.416,57 e a taxa de administração zero, exatamente zero. Ou seja, no final das contas, né, antes do imposto de renda R$ 166.213,62 e depois do IR R$ 156.281,58. Então veja que se você fosse comparar esse terceiro exemplo com o primeiro exemplo ali da taxa de custódia de 0,5, e acredite, muita gente no Brasil paga essa taxa sem ter motivo, tá? A diferença deu muito grande, a diferença ficou muito grande. Só que por que eu usei 100 mil? Às vezes você pode não ter R$ 100 mil, né? Você fala, você fez um exemplo com um valor que eu não tenho, etc. Mas eu fiz de propósito com esse valor. Porque se eu fizesse esse mesmo exemplo com, sei lá, R$ 1.000 aplicados no longo prazo, talvez a diferença fosse parecer tão pouca que você fosse imaginar que não faz sentido uma mudança dessa. Só que como você é um investidor, está olhando para o longo prazo, você precisa ter a consciência que você precisa acumular recursos cada vez mais, porque o seu objetivo é que o dinheiro trabalhe para você e não que você trabalhe para o dinheiro a vida toda. Porque senão, qual é o sentido das coisas? E obviamente, não tire da cabeça que quanto maior o seu investimento, maior essa diferença. Então, fica ligado, beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder todos à medida do possível. Não deixa de compartilhar esse vídeo, isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. E eu te espero no nosso próximo. Combinado? Um abraço e até lá.